Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? Esse primeiro podcast de mineração do setor mineral do Brasil, e temos a honra de mais uma vez ter uma participação aqui de um representante da ANM, o geólogo Ricardo Peçanha. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito, Johnny, ter essa oportunidade. Beleza. Pessoal, o Ricardo, ele, como eu falei, ele é geólogo sênior, né? Ele atua na ANM desde quando era DNPM, tá? E, Ricardo, explica pra gente como é que foi essa sua trajetória desde DNPM para ANM. Nossa, tem muita história aí. Porque eu entrei no DNPM, no DNPM em 1984. Então, na verdade, logo quando me formei, eu fui trabalhar no ANPA, tal, depois aí eu entrei no DNPM. E nesse tempo todo do DNPM antigo, nós desenvolvimos muitos trabalhos de fomento, né? Então, eram mapeamentos que a gente fazia, estudos pormenorizados de setores, né? A economia mineral era muito analisada, muito forte, porque com esses dados a gente conseguia fazer alguma política pública, né? E eu acho que esse tempo foi um tempo muito profícuo para a mineração brasileira. Mas dentro desse novo contexto que a administração apontou para a administração transformar os departamentos em agência, né? O DNPM também foi escolhido. Na verdade, ele foi o primeiro a ser escolhido. Ele deveria ter sido a primeira agência. Né? Mas na época, criando a agência, os servidores ficariam como servidores regidos pela CLT. Iria mudar um pouco o nosso regime, sabe? Aí todos os servidores foram contra, nós não quisemos, fizemos um trabalho bem grande e saímos do rol dos departamentos que teriam que ser transformados em agência. Aí eu acho que depois, como forma punitiva, só deixaram a última agência a gente. Então, tudo bem. E aí o DNPM se transformou em Agência Nacional de Mineração em 2017, no final de 2017, no governo Temer. Só que o governo Temer ele veio com uma linha de não aumento de despesa. Então, era despesa impacto zero. E era um pouco difícil, porque os cargos que são alocados nas agências são outros cargos diferentes. E são cargos que os valores unitários são maiores. Como não podia ter aumento de despesa, o mesmo valor dos cargos, isso eu falo cargo de gerência, tá? Os cargos de gerência, eles tiveram o valor total teve que ser dividido por esses cargos de gerência novos. Então, ficaram bem menos cargos de gerência novos. Para gerenciar o Brasil todo, nós estamos com 313 unidades de DAS. Isso é medido em unidades, né? Mas, só para ter uma ideia, eu acho que a ANAC, por exemplo, a ANAC tem 847 unidades de DAS. A Anatel, 825. E nós temos 300 e pouquinho. Nós só somos maiores que a ANTAC. A ANTAC tem 305. Então, isso na parte gerencial está muito complicado a gente ter que fazer tudo sem ter uma estrutura adequada. E a outra foi em termos salariais também, né? Porque nós já tínhamos um alinhamento com as outras agências lá atrás, quando foi criado um novo plano de cargos nosso, mas aí os reajustes que tiveram só foram aplicados nas agências, e nós não éramos agência, nós ficamos para trás. E agora, como nós somos agência, nós queremos a paridade com as outras 10 agências. Então são 11 agências. Justo. 10 ganham a mesma coisa, no mesmo patamar, tudo igualzinho, e a ANM não. A ANM tem uma diferença de mais ou menos de 30% a 40%.
menor. Então, essa é a nossa luta também. Então, com isso, uma luta muito grande. então nós fizemos todo um trabalho no governo Bolsonaro e ele nos enrolou muito, né? Sempre prometia que nós iríamos ser contemplados junto com as carreiras policiais e tal. Então foi empurrando, até que chegou naquela temporada que não pode haver nenhuma criação de despesa para o próximo governo. São 6 meses antes das eleições e posteriormente. Então, ali não podia fazer nada mesmo, tivemos que ficar paralisados. E, nesse interim, o governo Bolsonaro editou a medida provisória, a 1133, passando a responsabilidade da administração dos minerais nucleares para a ANM, né? Tanto na pesquisa quanto na lavra. Então, a mina de Caetité, por exemplo, agora vai ficar sob nossa responsabilidade, né, de fiscalização, tal. Tem barragens, tem tudo ali. Então, mais um trabalho para a gente. E, aliado a isso, eu queria fazer um comentário sobre a quantidade de servidores, né? Porque nós já tivemos 1.200 servidores, né, na ANM. Hoje nós somos 660. Caramba, quase a metade. E prestes muitos se aposentarem. Reduzir mais, eu já ia perguntando isso. Muitos, né? Uhum. E se não fizermos concurso, o órgão vai fechar as portas, porque não temos mais condição de atender o que a sociedade espera que nós façamos, né? Está bem complicada essa história da quantidade de funcionários. Tem gerências nossas que estão com pouquíssimos, tem um geólogo às vezes. Então, na Bahia é impressionante. A Bahia nós temos milhares e milhares de requerimentos. Nós temos 2 geólogas só responsáveis pela pesquisa. Então, inadmissível uma coisa dessa. É inadmissível. Inadmissível. Então, e a gente tenta passar essa preocupação nossa para o governo. Nós entendemos que esse novo governo é aberto ao diálogo, né? Entendemos que está a 100 dias só da administração, realmente é muito pouco para muitos problemas que foram trazidos. Entendemos tudo isso. Mas nós queremos também que o governo entenda que nós estamos no limiar, sabe? É super urgente tomar alguma decisão. E não estamos encontrando um canal de conversa com o executivo. Isso que está acontecendo. No legislativo a gente tem conversado, está tranquilo, as pessoas, os parlamentares entendem muito bem a situação, não tem problema. Agora, nós precisamos ter essa interlocução com a ministra Esther, que a gente não está conseguindo chegar na ministra Esther, e com o ministro Rui Costa também, ministro da Casa Civil, que são as 2 instâncias, né, que nós teríamos que conversar para que fique a bom termo, né? Uhum. Bom, aí eu estava falando da quantidade de funcionários, e então, com isso, com esse estado de coisa, nós pegamos essa medida provisória, a 1133, e nós introduzimos o que o pessoal denomina de jabutis, né? Colocar alguns artigos que não vieram do Executivo, da medida provisória, e nós acrescentamos esses artigos no Congresso, né? Conseguimos os deputados para fazerem isso. Então, esses artigos, eles pautaram em 3 grandes linhas. Uma é o alinhamento, prevendo o alinhamento de todas as agências no mesmo patamar salarial. Ele só diz isso, só prevê, não está aplicando, dizendo que tem que fazer. Está prevendo. Exatamente. Então, não tem despesa nenhuma. Tá? Não tem. O outro é a parte da estrutura que a gente precisa, são a criação de 95 cargos. Também, da mesma maneira, está prevendo 95 cargos para a Agência Nacional de Mineração.
E a outra é a revitalização do FUNAM, que é um Fundo Nacional de Mineração, que já existe desde a década de 60, esse fundo. Ele era alimentado pelo antigo IUM, né, Imposto Único sobre Minerais. Estava meio de lado, assim, ele estava sem uso praticamente. E nós revitalizamos ele para ele ser um depositório, vamos dizer, de recursos da ANM. Então, recursos de multa iriam para ele, a taxa anual por hectare iria para ele, e a cota parte do CIFEM iria para ele. E dentro desse fundo, nós podemos gerenciar toda a despesa operacional da ANM e, principalmente, poder fazer convênios com universidades. Nós queremos fazer vários convênios com o CETEM também. Então, fazer muitas pesquisas que nós estamos precisando desenvolver. Então, era com esse fundo que nós vamos conseguir dar esse impulso. Né? Uhum. E então está a nossa luta do seguinte: esses 3 jabutis passaram tranquilamente pelo Congresso. Os congressistas entenderam e aprovaram, tanto na Câmara quanto no Senado. Beleza. Aí depois, lógico, aí o projeto retorna para o Executivo para a sanção presidencial. Aí nisso o Bolsonaro vetou esses 3 artigos que a gente tinha colocado, né? Ele vetou no dia 29 de dezembro e foi para Miami. Isso que aconteceu. E agora nós estamos numa luta para quebrar esses vetos, né? Se a gente conseguir quebrar esses vetos, aí faz valer. Que, na verdade, eu reitero, não tem despesa. Ali é só um posicionamento e um alinhamento do que deve ser feito. Né? Para fazer o alinhamento dos salários, por exemplo, da ANM com as outras agências, há necessidade de um projeto de lei, um PL, ser enviado para o Congresso, partindo do Executivo, essa coisa toda. A parte da estrutura precisa de um decreto presidencial para criar e tal, sabe? Então, o que nós estamos lutando é apenas um indicativo, não é a despesa em si, sabe? Então, os congressistas entenderam e grande parte está no nosso nome. Pelo que a gente está sentindo na Câmara, eu acho que a gente consegue os 257 votos necessários para a quebra desse veto. No Senado, a gente está ainda fazendo umas contas, mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho. E estamos trabalhando com o Executivo, porque o Executivo, ele... o problema é a sinalização dele. Se ele sinalizar para a base, sabe, votar contra, né, fica um pouco mais difícil, mas nós estamos acreditando. Vamos lá, se quiser o embate, né? Vamos para esse embate. Aí, com isso, Ricardo, vocês criaram a ANSAM, né, que é a Agência Nacional dos Servidores Nacional de Mineração. Não, para fortalecer essa luta. Eu só queria explicar. A Associação Nacional dos Servidores da ANM, na verdade, ela era a Associação Nacional dos Servidores do DNPM. Né? Ah, tá, entendi. Ela é uma das mais antigas associações das agências, a mais antiga, né? E a mais estruturada também. Nós temos delegados em todos os estados, tem toda uma estrutura bacana e forte, né? Então, ela existe desde a ANM, eu acho que é desde 1900, antes de 2000, 1995, 94, por aí. Aí então já tem um tempo já. Já tem um tempo bastante considerável, né? Eu entrei na mineração em 2001, ela já existia há bastante tempo mesmo. Já. Certo. Aí, uma das lutas mesmo que eu... foi como eu entrei em contato com vocês, né? Que aí já tem canal no YouTube, já tem um site reformulado, vocês fizeram um trabalho de comunicação estão fazendo, né, um trabalho de comunicação bem legal, né? Para a sociedade que já, além de conhecer a associação, saber dessas lutas, né? Como você explicou. Isso, na verdade, na verdade teve uma conversa nossa início desse ano, que nós tínhamos que dar um impulsionamento, né, nessa nossa luta, não dá para ficar quieto.
Então, nós contratamos, né, 2 assessorias. Uma assessoria assessoria parlamentar, que está fazendo um trabalho muito bom, né, a empresa Concílio. Eles dão todo um suporte, né, para a gente, o mapeamento dos congressistas, os parlamentares. Eles vão com a gente conversar com os parlamentares também. A gente sabe onde Excelente. atacar, como atacar. Tá Uhum. bem interessante. E também contratando a Bacilon, que é a empresa de comunicação e marketing. Então, ela está fazendo todo esse trabalho. Fizemos vídeos também. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Sim. E já estou inscrito lá no canal também. Vou deixar o link aqui para o pessoal Legal. também se inscrever, divulgar. Maravilha. Né? Uhum. Tem um vídeo que está em off, sou eu falando em off e tal. É muito, muito legal, assim. Bacana. Aí você já explicou bem, né, como essa questão da derrubada do veto, né, os principais pontos de destaque. Eu vou deixar, como eu falei, deixar aqui o folder que vocês fizeram, que tá bem didático e bem detalhado, né? E tem uma coisa que eu queria aqui reforçar, quando você fala quem ganha com a regulação de qualidade é a sociedade. Porque fortalecer a ANM não é gasto, é investimento, né? É investimento. Investimento no setor. Isso mesmo. Temos aí mais de 5.000 municípios, quase todos, se não todos, têm uma atuação mineral ou recebem uma participação mineral. E você trazer esses números dizendo que não tem metade dos servidores, os servidores com remuneração defasada. Então, temos como sociedade ajudar nessa luta, né? Não só da ANM, mas da mineração do patrimônio mineral brasileiro. Perfeito. É inadmissível quando você começa a fazer algumas comparações, né? Por exemplo, em 2021, nós arrecadamos 10 bilhões e poucos. Se você for ver o impacto financeiro, depois aplicar o alinhamento dos nossos salários com as outras agências, o impacto financeiro é de 59 milhões. Então, são 2 dias de trabalho nosso. Exatamente. Paga um ano. Então, sabe? Então, o resto dos dias, né, do ano é lucro para a sociedade, cara. Então, pois é. Eu não consigo entender, assim, sabe? O problema é que grande parte desse dinheiro vai para pagar dívida, né? Pagar lá, pagar aqui e tal, mas eu acho que tem que haver um olhar, né, com mais cuidado para o setor, né? Eu acho que o setor ainda não é visto assim como um setor muito importante da sociedade, né? Eu acho que a educação formal, assim, normal, né? Eu, pelo menos, quando eu estudei, assim, eu era criança e primeiro, segundo grau, nunca tive assim uma visão do que são os bens minerais. Eu nunca tive um professor que passasse, mesmo professor de geografia na época, não passava assim essa visão, entendeu, de que o nosso dia a dia provém de muita coisa da mineração, entendeu? As pessoas não têm a ligação do que usa e que aquilo ali veio de uma mina, entendeu? Então, as pessoas acham que vem do ar, sei lá de onde vem, não sei o que acontece. Então, tem que ver que tudo, né? A nossa casa, o carro que a gente anda, tudo isso vem da mineração. Então, tem que haver realmente uma administração, uma boa administração, né? Para que esses recursos sejam bem administrados, né? Sejam extraídos racionalmente, né? Com viés do meio ambiente, né? A parte da sustentabilidade também, né? E principalmente tentar inibir a mineração ilegal, né? Porque a sociedade ela imagina que a mineração é um garimpo, entendeu? Exato, Garimpo é exceção, garimpo é uma coisa marginal, sabe? As pessoas não conhecem, não sabem o que é uma mina realmente bem administrada. Tem alta tecnologia embarcada, sabe? Muitos equipamentos de ponta, e as pessoas têm que ser super especializadas, um conhecimento muito grande. Então,
E nós somos competitivos, sabe? Em termos internacional, somos muito competitivos. Mas isso aí não passa para a sociedade, entendeu? Tem um gap aí, né? Então, a gente está precisando realmente divulgar. Então, esse teu canal aí é muito importante para divulgar isso e tentar chegar também nas pessoas que não conhecem esse setor da economia. Né? Exato. Como eu falei, a gente nasceu já há 4 anos de levar conhecimento para a sociedade e como eu falei aqui dos bastidores, né, o podcast tem essa dívida, não vou chamar de dívida, mas tem essa admiração, essa apreciação pela agência, né? Então, pode contar com o podcast na divulgação, nessa luta de derrubada desse veto, tá, Ricardo? Perfeito. E que tá ótimo. O podcast ele tá para isso mesmo, para levar conhecimento para a sociedade do que é mineração, né? E não falar de mineração e não falar da ANM, né? Então não faz sentido. Então, quando verdade. eu soube dessa luta para a derrubada do veto, eu falei, não, tem que estar junto, porque esse é o nosso objetivo. Levar conhecimento de mineração para a sociedade. Mostrar que é o lema do podcast. Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Né? Você falou muito bem aí sobre como veio do ar. Não, mineração é a atividade que garante o futuro da sociedade. Isso. Agora, eu queria só fazer uma ponderação sobre o governo agora está estudando em consequência daqueles garimpos lá na terra do Yanomami. O governo, como eram garimpos de ouro, né, eles querem normatizar, né, toda a extração de ouro, principalmente de garimpo. Né? Então, tanto a extração quanto a comercialização e a transação, você poder andar com ouro, né, eles querem que a ANM também fiscalize. Tá? Deve sair, por agora, um PL ou uma medida provisória nesse sentido. Eu já tenho conhecimento da medida provisória, eu li, fiquei estarrecido, porque está botando mais 9 competências para a agência. Não ter que criar 2 sistemas para poder gerenciar isso. Então vai ter, cada garimpo, por exemplo, o garimpeiro tem o ouro. Para ele poder andar com esse ouro de forma legal, ele vai ter que ter uma guia que ande junto com ele. E essa guia vai ser tirada no site da ANM, pode ser pelo celular mesmo. Tá? Ele vai ter que ter essa guia. Se não tiver essa guia, ele pode ser preso e, sei lá, perder o ouro, essa coisa toda. E toda a comercialização do ouro, tanto a primeira, segunda e terceira comercialização, a ANM vai ter que gerenciar isso. Agora, eu te digo, é o que eu coloquei, né? Poxa, nós somos 640 agora, já não conseguimos quase fazer o que é para fazer agora. Ainda vai botar isso nas nossas costas? Meu Deus, não dá, cara, a gente vai ficar sufocado, entendeu? Então, nós estamos pedindo help mesmo, porque não está dando mais, não. E é o que a AMIG, né, aquela Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, né, que agora abarca muito mais, né, são a Associação dos Municípios que recebem CIFEM, né, eles têm toda uma luta. Né, Exato. Pô, ontem eu vi uma reportagem colocando que a AMIG está brigando para que a ANM não morra. Né? Então, estão dizendo que a ANM vai fechar as portas. Entendeu? Porque, sabe, e eles dependem da nossa fiscalização, porque nós fiscalizando, eles recebem mais, né? Se houver algum... Né? Então, é isso aí, o negócio está ruim, mas pode ficar pior, entendeu? Exatamente, Mas vamos, como eu falei, né, chegando aqui ao fim do nosso bate-papo aqui, tá? Pode contar com o podcast da mineração, tá? Nós temos que esperar todo mundo que estiver assistindo. Vou deixar aqui o link do site, vou deixar o link do canal, o link do folder pela derrubada do veto, né? E não só essa luta, Ricardo, quiser para ter mais concurso para os servidores, ter mais
valorização também, ter algo que demonstre realmente o setor mineral, né, sobre essa visão da associação, da agência, né, que fazer valer o que o nosso país tem, que é um patrimônio mineral riquíssimo. Que já é regulamentado, é só fazer valer realmente o regulamento. Perfeito. É isso aí. Agora, eu queria só fazer um comentário sobre o concurso. A gente entende que o concurso só deva ser promovido depois que a gente conseguir esse alinhamento com as outras agências, entendeu? Para ele ser mais, vamos dizer, interessante. É interessante. Né? E ter uma concorrência maior e o pessoal, sabe? Então, eu acho que fazer um concurso agora com salário como está agora não é muito interessante. Então, a gente queria ter isso para depois fazer o concurso, entendeu? Se bem que nós já pedimos, tá? Nós estamos pedindo 1.000 acho que é 1.200. Porque, na verdade, quando a agência foi criada, foram criados 2.121 cargos. Cargos de cargos efetivos. É o pessoal que faz concurso e entra através de concurso. Então, é previsto na agência 2.121. Né? Nós nunca chegamos nesse nível. Nós chegamos no máximo 1.200. E hoje nós estamos com 640. Olha só, era para ter 2.121, hoje nós estamos 640. É assim que está. Nossa, meu Deus do céu. É uma luta. É uma luta bem grande. É isso mesmo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que quem assistir aqui vai entender, claro, a situação que está a ANM, vai entender a luta do veto, da para derrubada do veto. E gostaria que você desse algumas considerações finais, né, chamasse o pessoal para a associação. O espaço é seu aqui no podcast. Perfeito. Primeiro, eu agradeço muito aqui o Júnior Petros pela oportunidade, né? E eu conclamo aí o pessoal, pelo menos os servidores da ANM que não são associados, que se associem, né, para ajudar nessa luta toda, né? E a sociedade, que a sociedade entenda, né, toda essa nossa luta e esteja conosco, né? A gente depende de todo um posicionamento, né, da própria sociedade, cada um com seu deputado, que seja, da forma social também. Tá? Nós precisamos dessa força. Aliás, o Brasil precisa dessa força. Aí está falando, o Brasil precisa dessa força. Novamente, Ricardo, muito obrigado. Quando quiser voltar aqui no podcast, o espaço é seu, tá certo? E conte com o podcast da mineração nessa luta, né? Sempre aí, o setor mineral e também pela agência. Tá joia. Maravilha. Falou, até mais, pessoal.